Olá, está começando mais um Leiga Partilha. Eu sou a Luciana. Eu sou a Letícia. E eu sou a Mariane. Lembramos que este é um podcast para refletirmos sobre o Evangelho de uma maneira mais informal e descontraída, mas sempre com muito respeito. E no episódio de hoje, polêmica! Teremos o capítulo 10 de Marcos. Se preparem, hein? Convidamos você a comentar sobre este e outros episódios. Então deixe aqui também a sua interação, né? Interaja conosco, coloque, nos marque nas suas postagens nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, coloque aí nosso @ Leiga Partilha. É isso aí, então vamos à leitura, Lex? Sim, vamos lá. Então, hoje a leitura é Marcos, capítulo 10, versículos de 2 a 16. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: "Deixar vir as minhas crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele." Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Muito bem, agora vamos então para aquela contextualização, que é o momento da vida de Jesus, ali alguma coisa interessante, né, que ajuda a entender melhor o Evangelho. Mari, por favor. Então vamos lá. Então, lembrando que o Evangelho de Marcos, né, ele contextualiza muito, ele foca mesmo, né, no ministério de Jesus. Então, após o batismo de Jesus, após Jesus ser batizado por João Batista, né, assim como nós somos iniciados na vida cristã, então o Evangelho de Marcos ele tem o seu foco nessa narrativa de todo o anúncio, né, que Jesus veio trazer a nós, né? E muito interessante é que ele também foca nas suas últimas semanas, né? As últimas semanas de Jesus aqui mesmo, né? No meio de nós. Então, até lembrar, né? Esse pô-lo à prova é porque realmente Jesus já estava sendo muito vigiado, né? E também muito perseguido. E até mesmo, podemos dizer que infiltrados, né? Poderíamos considerar que, assim como Pedro, né? Assim como Judas, que traiu Jesus, né, por 30 moedas de prata, com certeza teríamos mais alguns dos seus infiltrados aí, né, do poder, vamos dizer assim. Poder religioso naquela época. Então é isso, é para que a gente possa relembrar que o porquê e dos motivos dele estar sendo pô-lo à prova, né, e de ser uma questão polêmica. Eles sabiam que Jesus caindo ali sobre aquilo que Moisés tinha informado, né, e colocado como mandamento, seria algo a colocar Jesus em julgamento por justa causa, né? Então, mais uma vez a gente lembra, né, que Jesus realmente é Deus, né? Pois ele soube sair dessa com uma facilidade tremenda e a sabedoria a qual a gente deve, né, pedir a ele. É isso aí. Ok, então vou iniciar a reflexão aqui. Nesse evangelho a gente, né, vê que são abordados dois temas principais, são o casamento e depois mais pro fim as crianças. Como a gente já falou de criança no episódio passado, eu vou deixar essa passar. Minhas colegas falam um pouquinho mais sobre isso, mas já comentamos um pouquinho lá no episódio 40, quem quiser também
Reouça se não ouviu. Reouça, existe isso? Ouça novamente se não ouviu. É isso aí. Bom, Jesus deixa claro, né, que a intenção de um casamento é ser definitivo, né? É casar pra ficar junto até que a morte os separe, digamos assim, né? Ficar junto com a sua carne. Sobre a questão do divórcio, por mais que a gente seja aqui um programa leigo, né? Mas é importante até pra nós mesmos, no meu caso, tive que ir atrás de algumas informações pra eu também entender algumas coisas aqui do que estava sendo falado, né? Então, sobre a questão do divórcio, a gente tem que fazer uma primeira distinção, que é em relação ao direito civil e ao direito canônico. O que quer dizer? Direito civil é o que a gente tem aqui, as leis normais e tal, né, que regem ali a Constituição, o Código Civil, etc e tal. Direito canônico é o direito de dentro da igreja, né, vamos dizer assim. Na lei civil atual, no direito civil atual nosso, a pessoa pode se divorciar porque ela quer. A hora que ela quer, do jeito que ela quer, falou, não quer, não tá casada, pronto. É um contrato, o casamento é um contrato para o direito civil. Então, como qualquer contrato, ele pode ser desfeito, né? Para a Igreja Católica, o casamento não é um contrato, é um sacramento. É um peso muito maior, né? O casamento. Então, a gente está falando de um aspecto aí moral, espiritual do casamento, né? E pelo direito canônico, até me corrija se eu estiver errado, mas andei pesquisando, existem sim algumas possibilidades do casamento ser anulado. O que é confirmado pela igreja que, sim, nesses casos pode. São 19, salvo, né, algum engano aí, que eu vi, são 19 casos. Trouxe até só alguns para citar, por exemplo, em casos de violência, né, se a pessoa foi obrigada a contrair matrimônio sob violência, ou até se ela sofre violência no casamento. É caso de anulação do casamento. Por ordem sacra, ou seja, ser mulher do padre não adianta, porque você não é, porque não valeu o casamento. Não vale o casamento. Por consanguinidade, por exemplo, um pai que quer casar com a filha, não pode. Isso também no direito civil também não é permitido, que é tão absurdo, né? Mais gente, né? É uns meandros ali, né? Isso é verdade, né? Então não dá pra saber, né? Como que se chegou a essa conclusão de que tinha que colocar isso escrito, né? Que não poderia, né? De qualquer forma, né? Então, feito esse esclarecimento, e voltando à leitura, na primeira parte, Jesus diz que foi preciso criar essas hipóteses de divórcio por causa da dureza do coração das pessoas. Então, assim, a ideia é que nada disso acontecesse, que o casamento viesse de um amor puro, bonito, e o sacramento é uma coisa religiosa, uma união de carne mesmo, né? Sendo uma só carne, homem e mulher, né? Então, essa era a ideia, mas precisou dessas outras hipóteses porque, como diz, a dureza do coração das pessoas. Não dá pra simplesmente, né, deixar que acontecesse e ficasse lá. As pessoas tinham que ter uma espécie de proteção para esses tipos de casos, né? E como a Mari falou ali na contextualização, mais pra frente, alguns discípulos ainda insistem. Eu não sei se de repente também estavam lá infiltrados ou estavam assim, mas eu ainda não entendi direito. E aí Jesus é mais categórico, fala... Olha, divórcio é adultério. Se divorciar é adultério. Só que aqui a explicação anterior deixa bem claro o que ele entende como divórcio, que não é anulação, né? Aqui ele entende, olha, se divorciar só porque você quis, é adultério. Divorciar, lembrando, para o direito canônico, tá? Não tô falando de lei civil. Então, se divorciar simplesmente porque não quer mais ficar casado, para os olhos da igreja, para os olhos de Deus, é errado. A ideia é continuar casado, salvo as hipóteses de anulação, né? Então, ele deixa claro, né, que por ser uma instituição sagrada, ele não quer que o casamento seja levado com a barriga, digamos assim, né? Literalmente, né? Não é pra ser um tipo, casei porque eu tava afim, gente, casamento em Las Vegas, não é casamento religioso, né? Aquelas coisas assim, né? Não é pra ser levado a sério. Então, pra casar, é pra valer, digamos assim. Lógico, acontecem coisas que podem prejudicar tanto a própria pessoa que casou ou outras pessoas, ou enfim, coisas que a gente não queria que acontecesse, mas de repente naquela relação houve uma situação dessa, né? Por exemplo, uma violência e tal. Então Jesus não tá falando pra você continuar casado se seu marido bate em você, por exemplo. Não é isso. Ele fala que Jesus diria, perdoa ele, mas você não precisa estar casado. Você pode anular esse casamento, entendeu? Você pode perdoar aquele lá e, ao mesmo tempo, simplesmente porque não aconteceu a união de carne, né? Então, espiritualmente, realmente não houve uma consagração desse casamento, né? Então, minha reflexão é mais... Tive que, digamos, estudar também para entender, porque a princípio, eu fiquei meio tipo, eita, chama a Márcia Goldschmidt. Que é isso? Então, com isso, eu passo agora para minha colega Let's para fazer sua reflexão. Eu queria fugir dessa reflexão, mas não pode, né? Estou aqui, então vamos dar minha cara a tapa. Bom, primeiramente eu também acho que essa leitura é bastante delicada, né? Principalmente para nós leigos e leigas, e fazer
graças a Deus, vocês duas trouxeram, então, porque fazer uma reflexão sem o devido contexto e sem um pouco de conhecimento, como a Luciana falou, da doutrina, dos sacramentos, dos ritos da Igreja Católica, pode fazer com que a gente caia exatamente na armadilha que os fariseus gostariam que Jesus tivesse caído. E eu acho que muitas pessoas ainda caem, porque eu noto que muitas pessoas se afastam, muitos casais que ainda querem se casais casados e felizes, casais casados e não felizes, e divorciados acabam se afastando da Igreja Católica, principalmente por essa questão, né? Eu, inclusive, já questionei o padre. Eu já questionei o padre sobre isso. Ligeira, né, gente? Fala e o que eu consegui compreender, né? Porque, sim, existe um rigor da Igreja Católica com relação ao casamento, mas ele não é para excluir e nem para julgar e condenar os separados, né? Porque Deus sabe que a maioria das pessoas não se casa pensando em separar, né? Isso é fato. A não ser aquelas que são sociopatas, né? Aquela galera que casa pra dar o golpe do baú. Esses não, né, gente? Esses vão pro inferno direto mesmo. Né? Mas existe esse rigor justamente para que o compromisso dentro do relacionamento ele não seja estabelecido de forma precipitada, né? Ou, meus pais querem que eu case na igreja, ou ainda, né, uma convenção social, porque eu quero usar o vestido branco e tirar foto lá dentro da igreja que é bonita, lá em, sei lá, em São Paulo, né? Pra você ver nas revistas aí, pro padre conhecido. Então, porque ele quer evitar com que seja casado dessa forma e ele sabendo que futuramente pode haver o quê? Uma desunião, uma dor, uma infelicidade, não só para o casal, mas de repente se eles já constituíram uma família. Então, eu acho que existe esse rigor dentro do direito canônico por conta disso, para evitar que o sofrimento aconteça, né? Que se casem de maneira não é errada, né? Precipitada, eu acho. Então, por isso que eu acredito. E eu acho que por isso que Deus ama tanto a gente, ele aplica o princípio do prevenir para não remediar. Então, foi assim que eu consegui compreender essa leitura. Óbvio, eu também fiz não como os fariseus, porque eles não queriam entender. Eles queriam simplesmente, como a Mari falou, né? Colocar Jesus na parede. Então, mas eu também, como alguns discípulos que estavam ainda confusos, consegui entender dessa maneira. E é isso a minha reflexão. Também deixei a parte das crianças para depois. Vou falar, mas depois. E agora convido a minha colega Mariane para fazer a sua reflexão. Ai, meu Deus, e ela me chama de Mariane só para sentir mais a pressão ainda. Bora lá. Então, eu não imagino. Tô zoando só para aproveitar, deixa, porque é tenso mesmo. Trazer a seriedade pro momento desse evangelho. Mas, assim, como elas já refletiram muito bem sobre isso, e eu acho que, né, eu não vou ter tão boas palavras para dizer, e eu acredito que foi mais que suficiente. Eu também concordo com isso. Eu também, assim, muitas vezes a gente precisa ir pesquisar, a gente precisa saber, existe lei da igreja? Gente, existe, né? O código é o canônico, né, gente? Vamos lá, que agora tá fugindo todas as palavras agora. E então, o que eu gostaria de refletir nessa noite? Refletir mesmo sobre qual é a reação e a ação de Jesus em todo esse evangelho, né? O que me coloca sempre em ponto de alerta, quando Jesus é colocado à prova, é a resposta dele. Eu gosto sempre de pensar o quanto seria muito bom se a gente pudesse ter a mesma sabedoria que Jesus tinha ao responder essas provas. Talvez a gente não cairia em tantas armadilhas assim, não é mesmo? Porque, às vezes, como diz aquele ditado muito popular, a gente é pego pela boca igual peixe, né? Ou por falar demais, ou por falar coisas que não precisavam ser faladas, ou por coisas assim que não irão acrescentar, nem melhorar, nem piorar, nem mudar,
não vai fazer nada. Só vai te colocar numa grande armadilha, numa grande cilada, né? Porque sempre tem alguém à espera de você dizer algo, né? Cair ali, dar aquela deslizada e depois poder usar das suas palavras. Que era o que era esse cenário aqui de Jesus, né? Poder levar Jesus, Jesus falou isso e tá errado. De acordo com a lei, isso não é algo aceitável, né? Então, muitas vezes nós somos julgados também, né, por coisas que às vezes são distorcidas, às vezes saem da forma com que a gente falou mesmo, né, meio reto e direto, mas com entonações diferenciadas, né? E eu gosto muito de pensar quanto à comunicação e quanto a toda a questão da linguagem, o quanto o ser humano é voltado de diversas possibilidades de interpretação e o quanto nós nunca iremos interpretar igual ao outro. Então, assim, isso me leva a essa reflexão, assim, muito além, né? Fazia tempo que eu não falava isso, né? Além do que se vê. Olhar além, porque assim, todos os dias a gente buscar mesmo por pedir a Deus, ao Espírito Santo, que nos dê essa sabedoria, sabe? De saber dizer, né? Porque pode perceber que quando ele era colocado à prova, é como se ligasse um alerta e ele devolvesse aquela fala com uma outra pergunta ou com uma outra afirmação, mas o que vocês tinham, o que vocês têm aí como verdade, mas sempre lembrando o quão é importante saber qual é a lei daquele povo, a verdade daquele povo, para não fugir, né, daquilo que é o valor, né, para aquela pessoa, para aqueles religiosos. Então, Jesus respondia com muita sabedoria, mas por quê? Porque ele tinha domínio de todas as leis, ele tinha domínio de todas as regras, de todas as possibilidades de julgamento, né? Então, Deus, né? Claro, mas tinha também a questão humana de precisar buscar saber, buscar pelo conhecimento, buscar pelo entendimento. E eu acredito que esse é o caminho para a gente ter mesmo sábias palavras, né? Precisamos conhecer, mas além disso, precisamos da sabedoria que é divina. Então, é isso que eu sempre, quando Jesus é colocado à prova, me vem a esse alerta de pensar o quanto nós podemos melhorar na nossa forma em sermos mais zelosos com as nossas falas, com as palavras que nós colocamos pra fora. E eu sei que a gente não pode ficar andando na vida, nesse mundo, pensando no que o outro vai pensar, porque a gente vira refém disso. Mas também a gente não pode dar munição, né, para as pessoas que muitas vezes usam isso contra nós. E é isso aí. Pra gente não se arrepender também, né? Porque muitas vezes a gente fala depois, devia ter falado aqui. Né? Não precisava de tudo isso, não é mesmo? E até por essa questão de matrimonial, né? Quantas coisas que, às vezes, no impulso, né? E aí, vale aí, eu não sou casada, mas fica a dica aí, gente. Vamos pedir não é meu lugar de fala, mais ou menos, né? Tô falando dos divorciados, eu sou casada. Mas a gente estudou para falar. Isso aí. E vamos, então, continuar a polêmica. Porque, né, gente, o momento espinho na carne chegou. Espinho no meu corpo. Ele veio. E olha, preparem-se, porque a polêmica vem. Ela fez uma cara aqui que... Não, gente, relaxa. O espinho na carne. Acho que a polêmica toda é a leitura toda, e vocês já fizeram, nós fizemos meio que um catadão desta polêmica toda. E eu me foquei mais aqui um pouco no que a Alex puxou ali na reflexão dela, que é realmente assim, a nossa ignorância a respeito da leitura, por exemplo, do evangelho, do que Jesus quis dizer, pode nos levar a interpretar a coisa de maneira errada e ainda proliferar essa interpretação, né? Então, que nem a Alex falou. E muitas vezes também a gente não julgar casais e tal, mas que olhem com essa leitura com um novo olhar. Porque eu mesmo, hoje, aprendi um novo olhar com essa leitura. Nunca tinha entendido, claramente, assim, pra falar a verdade. Sempre que tinha na missa, eu ficava, tá, acabou de falar, agora fala que não pode divorciar. Acabou de falar assim, que pode, mas depois embaixo, não pode, não. Então, assim, eu também sempre fica, até hoje que eu fiz, né, a procura e tudo mais, eu tava com esse questionamento, quase como como um embate, assim, né, eu fiquei com um pequeno sentimento dos discípulos ali, tipo assim, quero ver se Jesus vai sair dessa agora, como é que ele vai sair dessa agora? Porque eu realmente fiquei um pouquinho com esse sentimento, tipo assim, mas não
dá, não é possível. Falou um negócio aqui, tá contraditório, 2 parágrafos seguidos. Aí eu comecei a ler de novo, aí eu dei uma estudadinha, eu voltei, eu falei, vamos ver, né? Vamos ver como é que era a regra lá atrás, vamos entender e tal. Daí eu comecei a falar assim, olha, é verdade, na verdade ele não se contradisse, não. É verdade. Então o espinho na carne é pela minha prévia interpretação, pela ignorância e por muitas vezes a gente não buscar, né? Não tô falando por mim mesma, não buscar entender, mesmo estando tantos anos dentro da igreja, né? A gente já tinha ouvido essa leitura em outras ocasiões, mas nunca tinha parado pra pensar exatamente e sempre com aquela pontinha, né? Ah lá, por isso, né, que a gente começa a falar assim, tudo que Jesus falou tá certo, mas olha isso aqui, tá meio estranho isso aqui. Mas você pega pra ler direito, analisa com cuidado e você vai chegar à conclusão que ele teve coerência no que ele estava falando, como a Mari falou. Ele mediu as palavras. Você tá indo com o fubá, Jesus já veio com o bolo pronto e tá cortando e dividindo já, né? Então, o espinho é esse geral de... Vamos ser leiga, mas leiga como não religioso que procura evangelizar e não leiga na ignorância e se vangloriar de ser leigo nesse sentido, né? É bom a gente procurar também, né? Entender. Consciente da nossa ignorância e tentar compreender melhor. E que também muitas pessoas de fora, às vezes acham que nós, por estarmos dentro da igreja católica, a gente aceita de boinha, assim, tudo o que a gente lê. Não, muitas vezes a gente olha e fala, não, isso aqui eu não concordo. Até porque os evangelhos propostos são pedaços, né? Então são partes. Então qualquer pessoa que pega algo por partes vai ter a sua própria... E eu já li muito errado o evangelho durante muito tempo. Fora de contexto... Tudo que é fora de contexto tem um perigo de gerar uma... Fake news, exatamente. Então, é isso, assim... Vamos prestar atenção, nós mesmos que estamos, digamos, do lado de dentro, se a gente não entender, quanto mais quem está de fora. A gente tem que, né, saber do que está falando, pelo menos um pouco, né, digamos assim. E buscar entender de coração aberto mesmo. Olha, realmente, que nem a Alex fez. Olha, padre, eu tô entendendo esse negócio aqui não. Explica aí. Vamos atrás. É bom você ter chamado isso, que é uma coisa que eu tenho um pouco em mim, assim, que eu tinha, tipo, meio que, não, eu não posso contrariar porque tá falado que é. Mas e se eu não tô entendendo? Eu tenho que ir atrás de entender por que eu não tô entendendo, né? Eu tenho que ir atrás justamente pra eu poder tirar essa dúvida e concluir se realmente eu concordo ou não discordo com aquilo, se... né? Até porque tá aí a diferença entre os religiosos, os padres, o sacramento da ordem, eles tiveram um tempo de formação para poder também servir o povo nas nossas ingenuidades também, né? E às vezes, assim, a gente fica tanto naquela, eu não posso importunar o padre, eu não posso isso. Mas, gente, se é pior a gente deixar a dúvida crescer, a dúvida da nossa fé crescer, dando brecha para outras coisas se tornarem verdades pra gente, ou ir lá e sanar essa dúvida que tá incomodando. Não tem que ter vergonha de perguntar, eu acho. Lógico, Exato. se você vai com um tipo de pergunta pra sacanear, que nem, né, os discípulos, só pra... joga na internet, só pra polemizar. Se sua intenção é polemizar, você sabe que tá no teu coração, né? Então, se sua dúvida é legítima e você realmente quer sanar aquela dúvida, você vai conseguir. Pode procurar o padre, alguém na igreja, alguém de confiança, que você vai achar a resposta. Porque se tá te incomodando, vai... Pergunta, não fica assim, não, eu só posso concordar e não tenho que dizer porque, tem que falar amém pra tudo, mas entende porque você tá falando amém, procura entender, né? A gente tem muitos leigos como nós, leigos no nosso meio, vamos dizer assim, que são estudiosos também, né? E que muitas vezes conseguem nos sanar essas dúvidas, caso um padre seja distante, porque dependendo da realidade, pode ser algo distante mesmo, né? Então, vamos procurar, né, por informações condizentes, com informações por pessoas que buscam aí essa fundamentação e né? Vamos lá, gente. É isso aí. Então agora vamos para aquele momento que é um pouquinho mais leve, um pouquinho mais tranquilo, que é o momento em que a gente fala alguma coisa que a leitura suscitou no nosso coraçãozinho, que deixou a gente mais alegre, mais feliz, voando como um anjinho. Que é o momento Glória! E quem vai falar este momento dela hoje é a Alex. Vocês acharam que ia ter glória, né? Porque parece difícil achar aqui, mas nossa, pra mim, né? Como a gente não tinha falado das crianças, né? No momento, quando ele fala, o reino dos céus são como elas, né? Elas, as crianças. Então, graças a Deus, né, gente? Porque faz uma enquete aí no Insta. Festa de adulto, hashtag versus festa de criança.
Qual que você quer ir? Festa Festa de criança! Então, gente, o reino do céu é tão bom que é como uma festa de criança. Então, esse é o meu momento glória. Né? Falou tudo. Melhor Falou momento. tudo, gente. Puro, Criança feliz. sabe se Gente, divertir. é descomplicado. Descomplicado. Gente, quando a gente é criança, tudo é Sincero. bonito, né? Assim, e o que a gente quer falar, a gente fala mesmo. É. A gente pergunta. E se isso for constrangedor, o adulto que tome que Que fique fique com o seu constrangido, porque a constrangimento. criança não vai ficar. Porque a exato. criança não vai ficar. Então, gente, hashtag vamos descomplicar. É isso aí. Vamos ser como crianças. Muito bem, agora então vamos para aquele momento em que a gente traz alguma dica cultural, alguma coisa interessante, seja uma reflexão, um livro, um filme ou qualquer coisa que vier no coração da colega do momento, que no caso vai ser a Mari, que vai nos falar sobre o momento Boa Nova. Eu quero partilhar a boa nova com você. Então, gente, eu acredito que pode ser que tenha acontecido Deus já ter dado essa dica, mas vamos para ela de novo. Pensando que antes um pouquinho dessas citações, né? Ou a gente tem visto Jesus trabalhar esse tema dos menores, dos excluídos, né? E a mulher e a criança naquele tempo era realmente menosprezado, não era contado como um indivíduo, né? Então, e às vezes a gente pensar também que nós como mulheres, né? Acho que já dei essa dica sim, mas vamos para ela de novo. Nós como mulheres, muitas vezes nós nos deixamos nos inferiorizar. Opa! E isso, muitas vezes, nós vamos guardando feridas, vamos guardando coisas e que vai nos fazendo ficar coadas, né? Então vai nos trazendo de volta a isso que Jesus falou nesse evangelho de hoje. Então, vinha a mim os pequenos, vinha a mim... E Jesus mesmo veio toda a sua passagem na terra, acolhendo aqueles que se sentiam menosprezados, né? Então, mas Mariane, o que vai ser essa dica? Eu gosto muito do livro do Padre Adriano Zandoná e olha, vamos marcar ele aí, né? Que é A Cura da Alma Feminina, né? Então, Eu acho que esse você não tinha dado ainda não, Ainda hein? não? Eu acho que não. Você tinha falado um dele, mas de uma outra outro vez. de ansiedade, né? É. Então, Repete pra nós, fechou. qual é o nome do livro? Chama A Cura da Alma Feminina, Do... Padre Adriano Zandoná. Eu gosto muito da abordagem do Padre Adriano, porque ele traz muito isso para a questão e coisas do nosso dia a dia mesmo, né? Então, às vezes, questões da nossa vida no trabalho, da nossa vida dentro de casa, coisas que a gente vai abafando dentro de nós e que a gente precisa resgatar. E uma coisa que ele coloca muito sempre em pauta é que muitas das feridas que às vezes a gente nem lembra precisam ser sentidas, precisam ser vividas, para que assim elas possam ser superadas e curadas, né? Então, eu gostaria, né, pensando nesse evangelho, pensando também que Jesus tem nos lembrado aí sobre a importância dos pequenos, da valorização e o quanto é importante também nós mulheres, não só como mulheres, porque ele também, você é homem, ele fez um livro agora para os homens, falando bem sobre essa temática, então vale a pena aí pesquisar por essa abordagem do Padre Adriano Zandoná, que são coisas que às vezes a gente deixa passar batido. Depois, eu sempre gosto de pensar, em algum momento da nossa vida, essas dores elas vão nos fazer paralisar, e aí é a hora, ou você vai olhar para elas e superar, né? Tratar e superar, ou você vai empurrando isso, né? Vai virando uma bola de neve, Então, fica a dica aí, gente. A Cura da Alma Feminina, do Padre Adriano Zandoná. Uma ótima leitura, principalmente nos nossos dias, né? Mas também, não esquecendo que também tem um livro voltado para os homens. Também do Padre Adriano. Muito bem, muito bom. Então agora estamos chegando ao fim de mais um Leiga Partilha. Isso. Esperamos que vocês tenham gostado e caso vocês queiram nos mandar suas críticas, comentários, sugestões, especialmente a sua partilha da palavra, nós temos canais de contato, não é mesmo, Let's? Sim, nós estamos nas redes sociais aí mais conhecidas, não pelos tão jovens, né, que a gente é meio cringe. A gente não tá no TikTok ainda, A tá? gente Só ainda pra não deixar tá no claro. TikTok. Mas estamos no Facebook, né? Tanto você colocar Leiga Partilha separado ou junto, né? Por conta do @ você encontra. Ou dentro do Instagram, que é onde a gente tem uma presença um pouco mais forte, né?
é o @leigapartilha. E também nós temos um canal de transmissão no WhatsApp. Então, lembrando que canal de transmissão não compartilha números. Então, se você tiver interesse em receber o nosso episódio em primeira mão, você pode enviar no direct ou no Messenger o seu celular e a gente adiciona. Com muito prazer, você. Não é um grupo, é uma lista de transmissão. Então, né? Você vai ficar recebendo. Vai ter recebendo bom dia. E a gente só manda de 15 em 15 dias, que é quando sai o episódio. Então, não vai ter mensagem bom dia, boa tarde, boa noite todo dia, não. Fica tranquilo. Pode ficar tranquilo. Muito bem. E para onde a gente pode ser ouvido, além desse canal que a pessoa está ouvindo neste exato momento, Mari? É isso aí. Então, a gente tá nas diversas plataformas, né, de podcasts. Você pode escolher a sua preferida, né? Mas vamos falar as que estão mais em alta aí, que são as mais, né, vamos dizer assim, as mais conhecidas. Então, o YouTube, o Spotify e o nosso queridinho do momento, o IGTV. Muito bem. Então agora chegamos ao final mesmo. Vamos nos despedindo em 3, 2, 1. Tchau!